Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Os alunos de medicina de São Paulo que causaram vergonha e indignação no interior são expulsos da universidade. Eles ficaram nus durante um jogo entre meninas e vão responder por ato obsceno. Uma operação que investiga homicídios em Goiás prende 10 policiais militares suspeitos e tem alerta de saúde em Alagoas. A Secretaria de Saúde de Maceió reconheceu o surto de meningite na capital. E ainda, pesquisadores fazem uma descoberta histórica na Baixada Fluminense. Objetos e construções da época do Brasil Imperial. Terça-feira, dia 19 de setembro, agora no Brasil TV. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse hoje em São Paulo que os alunos de medicina que praticaram atos obscenos durante jogos estudantis no interior do estado precisam ser punidos de acordo com a lei e cobrou medidas das universidades. A Universidade Santo Amaro disse que expulsou os alunos. Imagens mostram os jovens praticamente sem roupa na frente de meninas que jogavam em São Carlos, no interior de São Paulo. Durante um jogo de vôlei feminino entre a Unisa e a Universidade São Camilo, pelos Jogos Universitários Calomed, alunos da medicina da Universidade Santo Amaro abaixaram as calças e simularam atos obscenos para as alunas. Eles faziam parte do time de futsal da Unisa. Em outro vídeo, os alunos correm pela quadra com as calças abaixadas. Outras imagens mostram que alunos de outras faculdades também mostraram as partes íntimas. Essa não é a única polêmica em um evento universitário este ano. Também em abril e em São Carlos, houve uma briga generalizada entre alunos de medicina da PUC Campinas e da Faculdade de Medicina de Catanduva. A vereadora Silvia Ferraro, da bancada feminista do PSOL na Câmara de São Paulo, disse que o partido vai fazer uma representação junto ao Ministério Público e que na quinta-feira, quando for instalada a CPI do assédio sexual na Câmara, será proposto que os alunos e dirigentes da Unisa sejam ouvidos. Nós precisamos, ao mesmo tempo, punir esses estudantes. Também temos que investigar se houve alguém que promoveu, que organizou isso, e também a omissão das universidades, porque este caso, ao que tudo indica, aconteceu em abril e, desde então, as universidades não tomaram nenhuma providência. A promotora de justiça, Fabiana Dalmas, afirma que o ato desses alunos pode ser enquadrado como um crime sexual. Essa atitude, ela mostra uma postura misógina, uma postura violenta de estudantes de medicina que são responsáveis pelo cuidado. Então isso é assustador. Há indícios ali de prática de importunação sexual. A naturalização da violência de gênero é um fenômeno. Muitas vezes as vítimas não se percebem vítimas. Elas acham que aquilo foi uma brincadeira de mau gosto, não houve um ato de violência. O Ministério da Educação deu um prazo de 15 dias para que a universidade explique quais providências já foram tomadas sob pena de abertura de processo administrativo e medidas disciplinares. Durante a manhã, em São Paulo, o ministro Camilo Santana comentou o assunto. É inadmissível o comportamento de qualquer pessoa num ato como aquele. Então, primeiro, repudiar veementemente esse comportamento. E principalmente partindo de jovens alunos de universidade que querem ser médicos, de cuidar das pessoas, um comportamento desse tipo. E acho que esses alunos primeiro precisam se retratar, pedir desculpas, né? E precisam sofrer o que a lei, enfim, determinar em relação às punições graves em relação a esse tipo de comportamento. A Caroline Arcari é mestre em educação sexual. Ela explica que em uma sociedade desigual para os sexos feminino e masculino, é necessário pensar em uma educação específica para cada gênero. A gente precisa ensinar os meninos a não objetificarem mulheres e meninas, e isso se faz em diálogo, isso se faz na escola, que também é um lugar em que crianças e adolescentes devem ter direito a essa educação sexual, e o currículo ele deve contemplar conteúdos como respeito a essas diferenças,
respeito também a consentimento, deve entender, os meninos precisam entender quais são os seus limites, né? E que o corpo do outro, principalmente das meninas, deve ser respeitado e principalmente respeitar os espaços públicos. Quase 5 meses depois que tudo isso que você viu nas imagens aconteceu, a Atlética da Universidade Santo Amaro divulgou uma nota nas redes sociais dizendo que não tolera nem compactua com qualquer ato de abuso ou discriminatório. A União Nacional dos Estudantes, divulgou nota pedindo a responsabilização dos estudantes envolvidos. A Polícia Militar de Mato Grosso faz buscas por pelo menos 5 suspeitos de assaltos a 3 fazendas no norte do estado neste mês. 2 pessoas foram presas hoje e até agora já são 5 presos e um homem foi morto em confronto com a PM. Olá, Marcele, e a todos. Os crimes aconteceram nos dias 8, 11 e 16 de setembro. Segundo a polícia, a quadrilha, que tem pelo menos 10 integrantes, está fortemente armada. Hoje, um homem e uma mulher foram presos pelo BOPE em Alta Floresta, no norte do estado, suspeitos de participação nos crimes. Com eles foram encontradas armas, munições e uma mochila com roupas camufladas, como as que foram usadas pela quadrilha nos assaltos. Imagens de câmera de segurança mostram quando um grupo de 6 homens, armados com fuzis, encapuzados, com coletes à prova de bala e roupas camufladas, rendem funcionários de uma fazenda com atividade de garimpo no município de Nova Santa Helena, no dia 8 de setembro. Segundo as vítimas, os assaltantes levaram cerca de 500 gramas de ouro. A polícia fez buscas na região. Nenhum suspeito foi localizado. No dia 11, o alvo da quadrilha foi uma fazenda na cidade de Alta Floresta. Mais uma vez, os homens encapuzados, armados e com roupas camufladas levaram pelo menos 4 armas do dono da propriedade rural. No dia 16, o último sábado, os criminosos renderam uma família que chegava a uma outra fazenda, também para roubar armas do dono, que é colecionador. Eles levaram pistolas e munições. No domingo, 2 suspeitos foram presos e um terceiro, que entrou em confronto com os policiais, morreu. Ele estaria numa casa de apoio à quadrilha, onde foram encontrados um revólver calibre 38 e parte das roupas camufladas utilizadas durante os assaltos. A polícia reforça a importância da denúncia para a captura dos criminosos. A suspeita é que eles têm armamento pesado e planejam mais assaltos. Marcele. 10 policiais militares foram presos hoje em Goiás, numa operação que investiga assassinatos no estado. A investigação começou depois da morte de um empresário na cidade de Anápolis. Olá, muita movimentação aqui em frente à Delegacia de Repressão às Ações do Crime Organizado em Goiânia durante todo o dia. Os 10 policiais militares presos são suspeitos de participação na morte de 8 pessoas no município de Anápolis, que fica a 55 quilômetros aqui da capital. Durante essa operação, foram cumpridos também mandados de busca e apreensão em 5 cidades goianas e no Distrito Federal. As investigações começaram em 2021, com a morte de um empresário em junho daquele ano em Anápolis. A acusação do Ministério Público diz que, para se livrar de provas da morte deste empresário, os militares acabaram matando outras 7 pessoas. Algumas chegaram a ser torturadas. Os PMs também são acusados de comunicarem falsos confrontos policiais nas mortes dessas vítimas. O documento não diz o que teria motivado esses crimes e o caso segue sendo investigado. A Secretaria de Segurança Pública informou que os 10 policiais militares foram enviados para o presídio militar aqui na capital e que a Corregedoria da PM abriu um procedimento para a investigação de todos os crimes. A gente volta aí com vocês no estúdio. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás disse que não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e nós não conseguimos contato com a defesa dos PMs presos. Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, fez uma operação contra o tráfico de drogas. Os investigados são suspeitos de enviar cocaína para as maiores cidades do Brasil. A Operação Acan foi deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal e teve apoio de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Foram cumpridos 3 mandados de prisão temporária e 6 mandados de busca e apreensão aqui em Dourados.
Todos os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual Criminal aqui na cidade de Dourados. Segundo a Polícia Federal, a investigação tinha como mira um grupo criminoso que enviava grandes quantidades de drogas para grandes cidades da região sudeste do Brasil. A investigação é resultado de uma ocorrência de tráfico de drogas que culminou na interceptação de um caminhão frigorífico que transportava 0,5 tonelada de cocaína e foi interceptado em 2022. A operação foi denominada ACAN, que da língua guarani para a língua portuguesa significa cabeça, o apelido do principal investigado do grupo. Moradores do bairro de Valéria, em Salvador, começam a retomar a rotina. A região está ocupada por centenas de policiais há 5 dias numa operação para combater o tráfico de drogas. 10 pessoas já morreram em confrontos até agora. Aqui em Salvador, a rotina vem sendo retomada aos poucos no bairro de Valéria, alvo de uma operação policial desde a última sexta-feira. Hoje, os ônibus do transporte público voltaram a circular pelas ruas de dentro do bairro depois de 4 dias. E também o atendimento nas unidades de saúde voltou a ser realizado. Ontem eram 33 unidades fechadas. Já as aulas nas escolas municipais aqui do bairro de Valéria continuam suspensas. A Secretaria Municipal de Educação chegou a divulgar o retorno das atividades, mas voltou atrás hoje de manhã e manteve a suspensão que afeta mais de 2.600 alunos. A expectativa é de que as atividades sejam retomadas amanhã. Desde a morte do policial federal Lucas Caribé, de 42 anos, na sexta-feira passada, 9 suspeitos de envolvimento no crime organizado morreram em confrontos com a polícia e um outro homem foi preso. 3 veículos blindados da Polícia Federal que embarcaram em um navio da Maria ontem no Rio devem chegar aqui em Salvador entre amanhã e quinta-feira para dar apoio aos policiais que atuam na região de Valéria. Ao todo, serão 5 blindados da PF na operação que não tem data para terminar. Desde agosto, a Polícia Federal está em atuação na Bahia como parte de um acordo de cooperação entre os governos federal e estadual na tentativa de reduzir a atividade de facções criminosas aqui no estado. Ao todo, nesta força-tarefa, já são mais de 400 homens. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. Em Miranda do Norte, no Maranhão, um acidente por pouco não terminou em morte, quando um carro desgovernado quase atropelou pessoas que estavam na porta de casa. As imagens são impressionantes. Moradores de Miranda do Norte ainda estão assustados com o acidente que poderia ter causado morte. A cidade fica a 140 quilômetros da capital São Luís. De acordo com testemunhas, um carro passava em alta velocidade na rua, perdeu o controle e bateu no alpendre de uma casa, onde estavam 3 mulheres que conseguiram sair do local a tempo. Ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista do carro desgovernado estava bêbado. As polícias civil e militar ainda não se manifestaram sobre o caso. De Codó, no Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. A Secretaria de Saúde de Maceió reconheceu o surto de meningite do tipo B. Somente neste ano, 29 casos de meningite meningocócica foram registrados em todo o estado de Alagoas, sendo 23 na capital. 11 pessoas já morreram pela doença. Olá, o número de casos confirmados de meningite nos 7 primeiros meses deste ano em Alagoas é quase o dobro do registrado durante o mesmo período em 2022. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde e mostram também que o número de mortes saltou de 3 para 14. A maioria dos casos de meningite está na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aumentou de 32 durante todo o ano passado para 50 de janeiro a setembro deste ano. Por causa dos altos números, Maceió reconheceu o surto da doença, alertado na semana passada pela Sociedade Alagoana de Infectologia. A vacinação é a principal maneira de se proteger. No entanto, para a meningite do tipo B, a vacinação está disponível apenas na rede privada. Mas, segundo os especialistas, o risco diminui se a pessoa for vacinada com outros tipos de vacina contra a meningite disponibilizadas pelo SUS. Em Maceió, a procura nos postos de vacinação tem aumentado. A vacina ACWY está disponível pelo SUS para adolescentes de 11 a 12 anos. Também temporariamente disponível até dezembro para adolescentes até 14 anos.
Além da CWY, o Sistema Único de Saúde oferece ainda a vacina contra a meningite tipo C. Volto com vocês no estúdio. A seguir, uma encenação no Museu de Gastronomia do Maranhão revela as delícias da culinária do estado. A gente volta já. Brasil TV de volta falando sobre essa época do ano em que muita gente começa a se organizar para fazer aquela reforma e dar uma cara nova na casa. Seja pelas festas de fim de ano ou até mesmo para fazer os serviços de manutenção, o importante é se programar com antecedência para não pagar caro. E também fazer pesquisa de preço na hora de comprar o material de construção pode fazer diferença no bolso. Jussara tem 2 apartamentos alugados e durante as chuvas teve prejuízo por causa de infiltração nos imóveis. Agora que o inverno está acabando, ela vai aproveitar o sol para resolver o problema e deixar as casas com uma cara nova. Quando parar a chuva, agora em setembro, aí começa a pessoa já pensar em reforma, né? Pintura, porque a manutenção é preventiva, né? Você tem que fazer sempre essa manutenção, senão você vai fazer uma mais cara depois, né? Não é só a Jussara que pretende dar uma repaginada em casa. Uma pesquisa feita pela empresa AGP para a Casa do Construtor, divulgada este mês, mostra que das 600 pessoas ouvidas, 411 disseram que pretendem fazer alguma reforma nos próximos 6 meses. Os principais cômodos citados pelos entrevistados foram a cozinha, seguida do quarto e do banheiro. Nesta loja de madeira e materiais de construção no bairro de Peixinhos, em Olinda, a procura por materiais de acabamento já começou. Na oferta, cerâmicas que tiveram redução no preço em comparação com o ano passado. O preço varia de R$ 21 a R$ 42. Para assentar os pisos, argamassa. Aqui o preço dela varia de R$ 13 a R$ 39. Com a pandemia e a necessidade de ficar em casa, as pessoas precisavam ocupar o tempo e a cabeça com alguma coisa. Foi aí que as reformas estouraram. Agora a maioria das pessoas já voltou para sua rotina normal, mas a necessidade de criar em casa espaços confortáveis e acolhedores continua. Neste armazém no bairro de Campo Grande, no Recife, os estoques estão cheios dos produtos usados na reforma para fazer acabamento. O importante é não faltar nada para o cliente. Essa época de setembro até março, uma época que aqui no Nordeste é verão, a procura é muito forte por piso, revestimento, a parte de pintura, material básico. O pessoal se organiza mais nessa época. Por quê? Porque diminui muito a chuva aqui no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Não chove bastante, como época de maio a julho, agosto. Portas, luminárias, torneiras, que aqui custam de R$ 24,90 a R$ 221,90. Para este arquiteto, o período pós-chuvas é o ideal para avaliar o que precisa ser reformado em casa. Normalmente, essa fase até o fim do ano são onde aparecem mais as patologias. A gente pegou aí um momento de chuva, alagamentos, então os defeitos, as patologias começam a aparecer. E é interessante que vocês façam um planejamento, porque você sabendo o que vai fazer, você faz o cálculo de quantitativo de material, você se programa para comprar, contrata uma equipe técnica e ela pode seguir um padrão de execução de forma que vai otimizar o resultado. E com o Natal e o Ano Novo chegando, a vontade de muita gente é deixar a casa com aquela sensação de nova. Geralmente, final do ano para o início do ano, a gente procura dar uma mudada assim, fazer pintura, revitalizar. Mas assim, a manutençãozinha sempre tem que estar fazendo para não deixar acumular muito. Agora, olha que história bacana lá da Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu, pesquisadores encontraram objetos e construções que ajudam a contar parte da história do país. Escavações revelam como viviam as pessoas na região desde a época do Brasil Imperial. A estrada de terra batida é o começo de uma viagem ao passado. São 15 quilômetros até o Parque Histórico de Iguaçu Velha, onde os pesquisadores encontraram uma vila antiga. Aqui, o trabalho delicado, com colheres e pincéis, revela construções históricas. A gente está trabalhando com material muito delicado, muito sensível. Cada material que a gente vai encontrando, a gente vai interpretando o cotidiano da vila.
As escavações começaram há 3 meses, com autorização do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na equipe tem arqueólogos, historiadores, técnicos e estudantes, todos moradores da região, como a Maria Luísa, que está ajudando a redescobrir o lugar onde nasceu. Dá muito orgulho, a gente vê todo dia o pessoal passando aqui, todo mundo fica maravilhado, vem, para olhar e todo mundo muito empolgado com tudo que a gente faz aqui. O projeto Pelos Caminhos da Baixada Fluminense tem 3 pontos de pesquisa na área rural de Nova Iguaçu. A principal área de escavação fica perto desse poço público, construído no século XIX, com doação de Dom Pedro II, quando o estado passava por uma crise hídrica. E ao lado da Estrada Real do Comércio, por onde passava boa parte da produção de café no Brasil em direção ao porto. O que os pesquisadores encontraram aqui ajuda a recontar a história da Baixada Fluminense e mostra a importância desse lugar no desenvolvimento do país. Os produtos que saíam da Baía de Guanabara, e chegavam no Porto Iguaçu, subiam por aqui até Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso. E aquilo que era produzido no interior do Brasil também passava por aqui, principalmente o café, que vai ser o apogeu da vila. A 300 metros dali, o trabalho revelou os restos de um antigo sobrado. Era a sede da Câmara de Vereadores em 1833 e da antiga cadeia pública de Vila de Iguaçu. A construção ficava ao lado do porto, onde chegavam os navios que subiam o rio, trazendo escravos e levando a produção. A escavação encontrou peças do período imperial. A gente tem aqui as louças, a gente tem faianças finas aqui, faianças inglesas. Essa aqui, o selo, está indicando que veio da China, essa louça aqui. A gente tem garrafa de Grace, que é um outro tipo de material. E a gente tem também fragmentos de garrafa de vidro. Esse aqui está informando que é uma garrafa de remédio, contra a tuberculose. Os cachimbos, com grafismos africanos, que demonstra a presença da população negra aqui na região. Temos figas também e temos moedas que encontramos também ao longo do poço. Os materiais são levados para o Laboratório de Arqueologia na Secretaria Municipal de Cultura, onde são tratados e catalogados. A intenção é expor as descobertas e estimular o turismo histórico. É a Baixada Fluminense revelando o orgulho pela história. Turistas e maranhenses puderam conhecer mais sobre a culinária do estado durante uma encenação no Museu da Gastronomia, em São Luís. Um passeio turístico para conhecer São Luís por meio dos sabores e cheiros das receitas tradicionais da culinária típica. A experiência aconteceu no Museu da Gastronomia Maranhense, no Centro Histórico. E foi a primeira vez que o museu abriu as portas à noite para oferecer um momento único aos visitantes. Durante o passeio, os visitantes descobrem por que a gastronomia do Maranhão sofre grande influência da cultura europeia, africana e indígena. Expulsamos os franceses. Atores interpretaram personagens que ajudaram a formar a base da culinária do Maranhão. Eu acho que gastronomia é isso, é falar dessa miscigenação do negro, do índio, do europeu. Quando você tem o Jerônimo de Albuquerque, filho de português com uma índia e que expulsou os franceses e que virou governador do Maranhão, eu acho que isso é a essência do Maranhão. Mas teve uma personagem que virou a guia do passeio. Dona Procidônia se acha uma cozinheira de mão cheia. Tem um restaurante de comida típica e quis conhecer o museu. Ficou impressionada e compartilhou o que viu com os visitantes. Dona Procidônia foi interpretada pela atriz Fátima de Franco. Aqui é um projeto interessante porque todo mundo vai conhecer mais um pouco. Nós mesmos maranhenses, às vezes a gente não tem essa oportunidade de conhecer. Às vezes passa batido. Durante o passeio, as pessoas conheceram o banquete da mistura de raças. Os pregoeiros, vendedores de rua, as comidas servidas nas festas populares e que estão sempre acompanhando o Bumba Meu Boi. O manguezal também foi explorado com o sabor dos frutos do mar, base para quase todas as receitas. A parada na Casinha da Roça foi uma viagem aos costumes do interior maranhense. No balcão, a lembrança das quitandas, pequenos comércios que abasteciam os bairros. E no fim do circuito foi servido um drink feito com frutas típicas, um produto 100% maranhense que incentiva o empreendedorismo feminino em comunidades quilombolas do estado.
A gente quer potencializar a experiência sensorial das pessoas, primeiro pela paisagem noturna do centro histórico, mas também através de sons, aromas, sabores, tudo que a gastronomia pode proporcionar para esses visitantes. Os turistas de Minas Gerais encontraram muitas semelhanças com a comida mineira, mas descobriram pratos impressionantes aqui. Além do arroz de cuchá também, a parte dos pescados, né, a estrutura como um todo, me chamou bastante atenção. Os maranhenses reconheceram com orgulho as comidas que fazem parte da vida de quem mora aqui. Muito rica, tem muita coisa que o próprio maranhense não conhece, então tem que incentivar esse tipo de evento. Delícia! O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.